Olá, meus amigos do agro, meus amigos de norte a sul aí que movimentam esse país. Hoje, segunda-feira, vamos para mais uma live, né? E hoje vamos ter uma participação aí da altura que vocês merecem. Vamos estar falando aí com o doutor Antônio Ribeiro Costa. Já já ele está entrando aí no nosso canal, no nosso Instagram. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de um tema bem importante. Hoje você é nosso convidado, tá bom? E o que nós devemos falar sobre a segurança jurídica na aquisição do imóvel rural, né? Então nós vamos estar batendo esse papo descontraído. Encaminhem essa live aí para seus amigos, para outras pessoas que trabalham na área, para os profissionais, para os corretores, intermediários, proprietários de fazenda que está querendo vender uma fazenda, quem está querendo adquirir também esse imóvel rural, tá? E é isso, gente. Nós estamos aqui para trazer hoje para você tudo que podemos falar sobre a aquisição do imóvel rural no plano jurídico, tá bom? Doutor Antônio Ribeiro Costa, seja bem-vindo. Deixa eu chamar ele aqui. Muito bom dia, doutor Antônio Ribeiro Costa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a esse bate-papo. E hoje o doutor Antônio Ribeiro Costa, gente, ele vai estar conversando conosco aí sobre a segurança jurídica na aquisição do imóvel rural, né? A gente sabe que para a aquisição de um imóvel, seja ele urbano, seja ele rural, ele é recheado de detalhes, né, de questões jurídicas que pode trazer toda essa segurança para você. Mas hoje nós vamos nos ater aqui aos imóveis rurais, né? Imóveis de maiores valores. Então você é nosso convidado, encaminha essa live aí para os profissionais, encaminha essa live para as pessoas que querem adquirir um imóvel rural, para quem quer tirar alguma dúvida, né? Para quem quer saber maiores detalhes. E o doutor, eu vou fazer a apresentação dele aqui, ele tem uma larga experiência nessa área, né, de imóveis rurais. Ele é referência internacional em regularização fundiária, doutor Antônio Ribeiro Costa, em direito agrário e propriedade. Então ele vai poder estar trazendo para nós aí, com toda a segurança, né, que ele tem, com toda a bagagem, os detalhes de uma aquisição de imóvel rural, né, no plano jurídico. O que isso é importante, né? Como fazer essa análise, né? Como analisar a situação de um imóvel rural, como analisar a documentação das partes, como verificar esses documentos, porque muitas vezes isso não é fácil, muitas vezes isso também varia de estado para estado. Então eu dou aí as boas-vindas aí ao doutor Antônio Ribeiro Costa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, né? A gente quer sempre enriquecer aí os nossos seguidores com temas pertinentes a essa área do agro. E eu sei que o doutor ele tem muita bagagem, tem muito conhecimento na área e com certeza vai enriquecer muito aí essa live. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, muito obrigado. Agradeço aí a toda a equipe da Jalapão Fazendas pelo convite e para a gente tratar de um tema tão importante que é a segurança jurídica na aquisição de uma propriedade rural. Porque hoje a maior preocupação, não só de quem investe, mas também de quem leva o investimento até o adquirente do imóvel, é levar a segurança jurídica, porque se lida com valores muito elevados e a partir do momento que você lida com um valor tão elevado, o risco ele tem que ser diminuído, ele tem que ser mitigado. Porque hoje não se fala em negociação de fazenda menos de 10 milhões. Uma fazenda hoje razoavelmente boa, com topografia boa, com a área boa para pecuária extensiva ou lavoura, 25, 30 milhões e um sinal no negócio desse vai oscilar de 10% a 20%. Quer dizer, numa fazenda de 20 milhões, você já daria de sinal 4 milhões. É muito dinheiro para você colocar em risco, sem ter certeza do retorno daquele investimento no aspecto de segurança jurídica. O que eu entendo?
É um valor alto, doutor, e eu costumo falar aqui para os clientes também, e para as pessoas que nos procuram para ajudar nas intermediações, você está mexendo ali muitas vezes com sonhos, né? Sonhos de vários anos de vida. Quantas propriedades a gente chega para colocar à venda, ali está 40, 50, 60, às vezes até 70 anos da vida de uma pessoa, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. Sim, eu recentemente, tive a oportunidade de trabalhar com um cliente que ele veio adquirir uma área em Almas e vieram ele e o advogado dele aqui no escritório. A área era uma área que estava em processo de convalidação de registro precário, o pessoal chama de convalidação de paroquial. E ele foi bem franco comigo, falou, doutor, a minha vida inteira estava numa fazenda do meu pai no Paraná. Eu vendi, comprei uma em Luiz Eduardo Magalhães e agora estou vendendo ela para comprar uma aqui, porque eu quero uma aposentadoria tranquila. Então, preciso de uma área que eu arrendo parte e a outra eu vou criar gado. Então, sim, não é simplesmente mais um investimento. É o dinheiro da minha vida inteira que eu estou colocando aqui. Só tenho absoluta certeza que isso não vai dar errado. Então, a responsabilidade é grande. Primeiro, o corretor indica e endossa o negócio. Então, o corretor é o primeiro que está na frente do problema. Justamente. E assim, a gente tem sempre trazido temas para cá, até para sensibilizar os amigos da área, né? Tem muitos bons profissionais, mas tem alguns mais descuidados, alguns que não entram a fundo nesses temas, né? Diversas pessoas que têm vindo para o nosso estado, a gente tem muitos clientes do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, enfim. Muitas pessoas que nos procuram e eles deixam tudo lá no estado deles, eles vendem tudo e eles chegam aqui e falam para mim, Ricardo, eu não posso errar, eu não posso comprar algo que vai me comprometer. E a gente sabe que, assim, não só o estado do Tocantins, mas principalmente os estados que circundam, Maranhão, Pará, tem detalhes a ser resolvidos e outros detalhes que às vezes não são tão simples assim, né? Por isso que a importância desse tema de hoje, né? Como a gente fazer essa análise e dar uma segurança jurídica para quem quer adquirir um imóvel rural, né? Tanto essa segurança, ela é tão interessante, doutor Antônio, que, por exemplo, nós que intermediamos a venda, a gente tem o nosso nome a zelar. Quem está adquirindo o imóvel não quer comprar um problema. E quem está vendendo também, muitas vezes nem sabe que aquele imóvel ele está com algum detalhe que precisa ser resolvido, né? Então, eu sempre conscientizo a importância de um profissional que tem esses cuidados. Não só o intermediador, o corretor, o consultor, mas contar também com um advogado, né, que tem expertise na área, como o senhor. Sim, eu sempre comento com os meus clientes, se você quer saber se está fazendo ou não um bom negócio do ponto de vista comercial, isso aí só um bom corretor pode te aconselhar, tá? Agora, do ponto de vista jurídico, é só um bom advogado. E eu te conto uma história simples. Quando eu vou fazer um contrato aqui, além de levantar toda a cadeia sucessória do imóvel, eu emito as certidões dos órgãos do judiciário competente, geralmente TRF, TRT, a CNDT do TST, Tribunal de Justiça do Estado e as certidões negativas fiscais. Em alguns casos, onde a área é de extremo conflito, você retira uma certidão que chama vícios insanáveis. Ela é retirada uma no INCRA e outra no órgão estadual de terras. Bom, o cliente comprou, fez o contrato fora do nosso escritório, fez particular, não fez com o escritório de advocacia, e o que aconteceu? Olha para você ver que curioso. A pessoa que vendeu a terra tinha um nome limpo, claro e translúcido. O regente ficou muito bem. Quem comprou, também. Só que quem vendeu para o vendedor que estava no negócio, ou seja, o proprietário anterior ao da negociação, tinha uma disputa possessória dessa área. E essa disputa possessória, quando o pessoal fez o negócio, eles só voltaram no vendedor.
E nem o vendedor sabia que de quem ele comprou tinha essa briga. A briga era de 2017, ele comprou a área em 2018 e foi tocando. E a pessoa que vendeu para ele também, quando vendeu, nunca avisou do processo. Resultado, você tem uma relação que tem 3 donos, o A, o B e o C. O Sim. A, quando vendeu para o B, não contou que estava disputando a posse. Não tinha nada verbado da matrícula e o C não sabia de problema nenhum. Resultado, passado esse tempo, sem que houvesse prazo de uso capião para o último adquirente se defender, foi proferida uma sentença que devolveu a posse do imóvel à pessoa que disputava com o proprietário anterior. Resultado, você já imaginou o problema que isso aí gerou? Porque não adianta alegar, eu estou aqui de boa fé e tal, mas isso aí pouco importa, porque a ação deu publicidade ao processo. Foi publicado edital durante a ação, olha para você ver a maldade do advogado da outra parte. Ele mandou publicar um edital para citar eventuais terceiros interessados e publicou por 2 vezes, para dar publicidade ao feito. Inclusive, registrou no cartório de título de documento. Está no Diário do Título do Estado. Sim. Então, nós estamos tirando a publicidade. Quando ele finalizou, que executou a sentença, que as partes se depararam com um problema, já era para reintegrar a posse. Sem que o vendedor soubesse, sem que o comprador soubesse. Isso aí Isso, causou um celeiro fora de noção. isso aí frustra toda a negociação, todas as partes, né? Por isso que eu falo, é a importância da gente fazer um estudo mais aprofundado de uma compra. Diversas vezes aqui eu já tive casos, por exemplo, que um cliente do Mato Grosso do Sul veio comprar uma propriedade e aí ele queria uma propriedade na casa dos 50 milhões, né? Ele já era produtor lá, estava apaixonado pelo estado, pela logística do nosso estado, pelas terras férteis, pelos preços, e falou, quero adquirir uma propriedade. E aí já tinha olhado com outras pessoas da área. E aí resolveu andar conosco. Quando ele foi andar conosco, nós encontramos uma propriedade, né? Uma região aqui que é conhecida como Vale do Araguaia, uma propriedade nessa área, ela tem um valor melhor, tanto em função do índice pluviométrico, logística, terra mais fértil, topografia, por vários requisitos. E ele ficou apaixonado pela área. E assim, foi algo muito rápido, aquela propriedade tinha chegado para nós naquela semana, nós não tínhamos ainda conseguido fazer uma análise, porque aqui a gente faz também uma análise ambiental inicial, né? Para ver se ela não está dentro de alguma APA, né? Uma área de preservação ambiental. A gente sempre fala aqui das 3 APAs que a gente tem, né? Uma que permite exploração econômica, uma que é intermediária, que é apenas para pecuária, e outra que não permite de forma alguma. E aí, a gente falou, ó, a gente precisa fazer um estudo porque nós não conhecemos essa propriedade. E muitas vezes, às vezes as pessoas, elas não falam, às vezes o proprietário, ela sabe da situação e ela acaba não nos passando, né? Fala, não, quero vender e tal. E tenta ali, de certa forma, ocultar uma informação. Sim. E a gente precisa ir a fundo, mesmo que um proprietário nos procure, a gente fala, tudo bem, o senhor está me falando isso, mas eu preciso, enquanto profissional, estudar essa propriedade para eu passar ela para o cliente. E assim nós fizemos. Quando nós fomos olhar, pedi para o cliente, me dá uns 2, 3 dias aí para a gente fazer uma análise. Quando nós fomos olhar, a propriedade estava dentro de uma APA, ou seja, ele já estava disponível a fazer depósito e tudo, contrato, eu dei uma freada, e eu falei, infelizmente, o senhor não vai conseguir produzir da forma como o senhor quer nessa propriedade, porque ela não permite uma exploração econômica dentro dessa área. Então, veja bem, ele ia dispor de um capital de 50 milhões e depois ficar, de certa forma, impossibilitado de aumentar a sua produtividade. E isso já aconteceu sim, já aconteceu de clientes também que nos procuraram depois de ter comprado, e como é que eu resolvo a bomba, né? Então, por isso que é importante a gente fazer essa análise da segurança jurídica, né? E eu estive conversando com o doutor esses dias, ele me falou também de um parecer negocial que ele faz, né? Para dar segurança
a esses negócios maiores, esses negócios que precisam de um estudo mais aprofundado. Eu achei bem interessante. Depois o doutor pode falar um pouquinho sobre ele também para nós. Sim, geralmente, quando se trabalha com negócio de um maior vulto financeiro, o pessoal quer uma segurança maior, até mesmo porque são investimentos pesados, são investimentos que demandam, na maioria das vezes, um planejamento estratégico, a pessoa vai dispor da maior parte do capital dela. Então, como é que as pessoas agem nessa oportunidade? Para mitigar risco de dano, para mitigar o risco de fazer um mau investimento, ela age numa via dupla. Ela manda um corretor e um agrônomo avaliar o imóvel e o potencial de produção. É a primeira diligência. Num segundo momento, é feita uma análise de toda a documentação do imóvel e é feito, conjuntamente a isso, um parecer de viabilidade negocial, que é entregue pelo nosso escritório ao comprador, atestando todas as vulnerabilidades na estrutura documental do imóvel, os pontos positivos, e ao mesmo tempo indicando passo a passo para sanar aquelas pendências. Isso aí evita que você seja surpreendido durante o processo de aquisição ou mesmo depois de já ter adquirido o imóvel, quando você já está numa situação difícil. Porque você tem que pensar que não é só desfazer o contrato. Na maioria das vezes, a parte não vai ter condição de te restituir o dinheiro que ela recebeu. E outra coisa, dependendo da situação do imóvel, o imóvel não vai servir para garantir aquele valor que você já gastou para pagar ele. Então, isso aí tudo tem que ser pensado. Agora, todo negócio feito com transparência e honestidade, do ponto de vista jurídico, é um bom negócio. Eu já tive caso de eu entregar o parecer, a situação do imóvel ser horrível, e o corretor olhar e falar assim, para o cliente ainda serve. Só é uma questão de ajustar o preço e do senhor nos dizer em quanto tempo que o senhor consegue regularizar e qual é o custo. E o corretor, no movimento de mestre, ele sentou as partes, ajustou o preço, e o problema, que era o maior problema do mundo, estava limpo. O comprador e o vendedor estavam doidos para ficar livre dele. Porém, havia plena consciência de ambas as partes do que estava sendo vendido e de quais eram as consequências da venda. Tanto é que transcorreu o negócio assim, uma das negociações mais complicadas que eu já vi, sem ter um atrito entre as partes. Porque toda vez que a pessoa ligava para reclamar, era a mesma coisa que o corretor falava, eu falava, não sou. Você comprou sabendo que estava comprando. Agora aguenta o problema até o final. Não tem jeito. O doutor falou aí em algo que eu acho importantíssimo para as negociações, para a apresentação das propriedades. Transparência, né? Quando há transparência, por quê? Eu falo sempre, pode ser a propriedade mais bonita, ela sempre tem algo a resolver, ela sempre tem algum detalhe. Não existe propriedade 100%. Particularmente, eu nunca peguei uma propriedade assim 100%. Às vezes ela tem a questão documental dela, tá redondinha e tal. O pessoal tem mania de falar assim, ó, tá 100%. Mas das que eu já vendi, sempre tem algum ponto a resolver. Sempre no decorrer da negociação, a gente é surpreendido com algum fato. E assim, é interessante a colocação do doutor, porque existem inúmeras questões que são resolvíveis. Algumas mais fáceis, outras mais complexas, né? Essa que o doutor trouxe aí, por exemplo. Como houve transparência na negociação e o intermediador soube conduzir, as partes não se sentiram enganadas, né? Não ficaram frustradas. Isso é plenamente possível. Por quê? Nós temos clientes que nos procuram para comprar propriedades que estejam embaraçadas, né? Então, esse cliente específico, ele já nos procura querendo algo que tenha situações para resolver. E quando há uma transparência, você não vai frustrar quem está interessado em comprar e quem está vendendo, quem está intermediando. Muitas vezes, nós que estamos na intermediação, a gente surpreendido por inúmeras situações, né? O pessoal tem a mania de maquiar aí a verdade real dos fatos.
O que eu digo com isso? Então, uma situação, se está um exemplo aqui que aconteceu, sempre acontece das pessoas virem nos procurar para colocar a sua propriedade à venda, mas ela fala, não, está 100%. E aí a gente começa uma análise e num desses casos eu estava com um cliente que tinha interesse em uma propriedade naquela faixa de valor e ele estava passando pelo estado e falou, olha, tem essa propriedade aqui, eu não ainda fiz o levantamento dela, mas ela está entrando com um preço muito interessante. E ela ficava assim, cerca de 60, 70 mil abaixo do valor das outras propriedades. Eu já falei, ó, pode ser que tenha alguma coisa, porque o valor está bem interessante, o valor está bem atrativo. Mas como o senhor está passando pelo estado, se o senhor quiser dar uma chegada, o senhor está bem próximo à propriedade, dá uma olhadinha e a gente faz o levantamento. Não deu outra. Fomos fazer o levantamento, a propriedade grande, uma propriedade de tamanho interessante, e ela não aproveitava nem 20% dela para o plantio de grãos. Por quê? Além dela estar grande parte dentro de uma APA também, que não permitia exploração econômica, ela tinha nas outras matrículas um embargo, né? Ou seja, eu já tive outros clientes também que compraram propriedade para começar a produzir no mesmo ano e não pôde produzir porque quando ela pagou com recurso próprio, ela foi ali se filiar a alguma associação ou até mesmo buscar um financiamento em banco, aí se deparou com um embargo, né? Então, tem inúmeras situações, como a que o doutor trouxe, que tem resolução, né? Veja bem, olha só, eu estou trazendo um exemplo de uma propriedade que ela tem um embargo de uma matrícula. Tem um processo de desembargo. Nós sabemos que tem um processo de desembargo que ele leva um tempo e é plenamente possível de ser resolvido. Se eu apresento essa propriedade para o meu cliente, falando, olha, essa propriedade ela tem um embargo, consta um embargo nela de tal ano, mas já está o processo em andamento, muito provavelmente ele vai estar saindo em 2, 3 meses. É uma forma de apresentação. Se eu oculto isso para o meu cliente, há uma frustração se ele gostar da terra, imagine. Então, por isso que essa questão da transparência, né, doutor Antônio, ela é muito importante de ser trazida aí, já logo no início, trazida tudo, que a gente possa trazer todos os detalhes logo de imediato, para que não frustre as partes, né? Sim, quanto mais transparente puder ser a negociação, melhor. É o conselho que eu sempre dou. E outro detalhe, as pessoas têm que se desapegar de excesso de complexidade jurídica. A fase que você tem que complicar é a de análise de documentação, porque ali, quanto mais fundo você puder ir, melhor. Tá? Agora, quando chega a fase de contrato, você estava falando, eu estava lembrando disso, quanto mais simples e objetivo para as partes puder ser o contrato e a negociação, melhor, para que ele fique mais claro e mais simples de ser cumprido. Tá? Toda negociação, ela sempre vai ter uma problemática ou outra. E a partir do momento que você dificulta as partes compreender aquilo que elas vão ter que seguir e cumprir, é que você começa a criar algumas cismas na negociação. E para cada perfil de negócio, existe um perfil de comprador. O corretor identifica muito bem isso aí. E para todo problema fundiário, existe uma solução. É o que eu sempre advogo para os meus clientes. Não existe problema sem solução. Você tem que ver se o custo-benefício vale a pena. Então, o que é o que as pessoas têm que compreender? Primeiro, estou comprando barato. Tem certeza? Veja com o corretor se o preço que você está pagando é barato, se este imóvel, depois de regularizado, se o valor agregado nele vai valer a pena, que aí você vai medir a água do fubá. O imóvel vale tanto, depois de regularizado vale tanto, e eu vou gastar tanto para regularizar. E o tempo que vai demandar é X. Na maioria das vezes, compensa. Porque o produtor vai só pesar se ele vai conseguir explorar o imóvel nesse interstício. E aí eu aproveito para mandar um abraço para o nosso amigo Lucas, lá de Itacajá, da região de Santa Maria, que é um profundo conhecedor da região.
Estive passando por lá outro dia, inclusive encontrei ele. Né? Para quem não me conhece muito bem ainda, geralmente você só me encontra nesses lugares interessantes, basicamente em estrada de terra e geralmente onde tem pouca gente. É a natureza de quem trabalha com regularização fundiária. Porque como a gente trabalha com áreas que elas demandam uma atenção maior, porque tem um déficit de organização documental, geralmente são áreas mais distantes, de acesso um pouco mais complexo. E tudo isso aí pesa no resultado final. Tá? Você contou uma situação aí, eu me lembrei de uma história curiosa também, que o corretor chegou até mim com um negócio na vida dele. Ele estava vendendo um imóvel e estava vendendo para estrangeiro. Já tinha tramitado tudo direitinho, o imóvel poderia ser vendido, só que havia duas exigências. A primeira é que toda a documentação fosse apostilada no idioma da pessoa. Então, teria que arrumar um tradutor juramentado, ir até o cartório, fazer o procedimento que a gente chama de apostilação, que é fazer a tradução de toda a documentação para o idioma onde ela se destina a ser apresentada e certificar aquilo de modo que tivesse validade. E aí, tranquilo. Corretora muito desenrolada, conseguiu até o contato da embaixada do país do comprador e tudo foi bem. Só que ele queria a origem da propriedade. Ele não admitia comprar sem um título ou sem um documento que comprovasse o momento em que aquela propriedade se destacou do acervo patrimonial do poder público. Então, cada estado tem uma forma. Minas Gerais tem um grande acordo de convalidação de registros, que a partir de determinada data, tudo que estava no cartório tinha marca memorial foi considerado válido. Tocantins tem a convalidação de paroquial, antigamente tinha renúncia com titulação. E esse imóvel era no Mato Grosso. E quando o pessoal chegou aqui, eles já tinham enfrentado o problema que eles não encontravam o título de origem, nem no órgão fundiário do Estado, nem no INCRA, mas tinham achado o processo de titulação. O que eles não encontraram foi o título dentro do processo. Que esses títulos eram expedidos numa via só. Antigamente ficava fotocópia, mas quando não tinha nem fotocopiadora, só ficava o recibo. E o título ia, o cartório ficava lá ou era perdido na mão do dono. Não usava mais, né? Mas só servia para o comprador se ele encontrasse o título. Resultado, sei tudo. O órgão fundiário não localizou o título. Eu não consegui localizar ele. Nós tivemos que entrar com um procedimento administrativo no órgão para restaurar o processo e expedir uma segunda via do título certificado. Isso aí demorou mais de um ano. Primeiro, que eles não sabiam se podiam expedir uma segunda via, que a pessoa que tinha sido titulada já morreu e não se conhecia nenhum herdeiro vivo. Segundo, porque o título tinha que ser expedido na forma idêntica à forma originária dele. E aquela legislação nem vigente estava mais. Então, esse processo demandou um esforço enorme. Valeu a pena? Para o comprador, eu acredito que sim. Para o vendedor, com certeza, e para o corretor, mais ainda. E o que pesa nisso aí? A confiança no profissional que vai entregar o serviço na parte de advocacia, a confiança no corretor que está equilibrando a situação, porque o negócio está equilibrado. E eu conversava com ele todo dia. Primeiro, eu não posso deixar vender para outra pessoa, porque o dono está apertado, eu não posso deixar eles comprarem de outra pessoa, e eu tenho que segurar isso aqui até o que eu resolver. Então, é uma tensão. São condições que vivem parcimônia. Justamente, o doutor falou de alguns detalhes aí que eu acho importantíssimo aí para o nosso atendimento, nós que trabalhamos aí com a consultoria especializada, eu sempre trabalho nesse tripé, né? Quem nos procura quer confiar em alguém que seja eficiente e transparente, no mínimo isso, né? Algo que eu acredito que todo profissional tem que ser e tem que passar, né? A transparência, ser eficiente e saber desenrolar. Muitas vezes, o senhor é especialista nessa área aí, fundiária, né? Bem conhecido, sabe desenrolar muito bem. Quando um profissional intermediando uma negociação se depara com situações desse sentido, obviamente tem que procurar um profissional que seja especializado, que vai abrir um leque de opções que possa resolver. Eu sempre digo isso, né?
Mas aí, para o pessoal que está chegando agora, o que o doutor destacaria aí como fundamental na análise da situação de um imóvel, né? A gente já falou aí inúmeros detalhes aí, como puxar certidões, como estudar a questão da cadeia sucessória, certidões negativas, vícios insanáveis, mas o que o doutor destacaria pela sua experiência e tudo, como algo primordial para começar essa análise da situação do imóvel? Ó, eu digo assim, para quem vai comprar, a primeira coisa é conhecer o imóvel e conversar com o corretor que está intermediando, para você conhecer a realidade da negociação, a realidade da precificação da terra e o potencial dela. Conheci, estou apaixonado, quero comprar. Bom, vamos conhecer os problemas agora. Então, se essa área não for georreferenciada, não compre para georreferenciar depois. Faça uma medição preliminar para identificar o polígono da área, para verificar se não há sobreposição de outras áreas. Se essa área não tem sobreposição de área devoluta. Hoje a gente tem no Brasil uma coisa que se chama CDT, que é a Câmara Nacional de Destinação de Terras Públicas. Então, mesmo que essa área não seja devoluta, ela pode estar reivindicada como área quilombola, como área indígena, como área de segurança nacional, tá? Feito isso, tenha paciência para um estudo aprofundado da cadeia sucessória, do histórico do imóvel, para identificar se ali dentro não há vício nenhum, para evitar que isso aí te cause um problema. Tá? Então, eu já vivenciei situações em que o imóvel apresentava ter uma cadeia sucessória perfeita e no meio dela tinha uma escritura de compra e venda que era falsa. Então, quer dizer, vicia todas as negociações para frente, porque o ato nulo, ele não convalida com o decurso do tempo, ele traz a nulidade a tudo que vem para frente. Isso aí causou uma ação anulatória, essa ação bloqueou a matrícula, gerou um celeuma, que a matrícula bloqueada já não serve de garantia, e o banco já começa a cismar. Aí você fala assim, tá, mas eu tenho posse para fazer uso campeão. Realmente, no caso, tinha. Só que até que cancela a matrícula, que entra com a ação de uso campeão, que se apareceu alguém para fazer a anulação, é porque apareceu alguém que tem interesse. Então, você não vai conseguir fazer esse uso campeão tranquilo e extrajudicial. Até que você vence esse uso campeão, que abre nova matrícula, que termina isso aí tudo, é uma problemática enorme. Principalmente o produtor que está cerceado o acesso ao crédito e ele não é habituado a lidar com o problema. Para quem não é habituado a lidar com dor de cabeça, a pessoa nem dorme de noite. Então, é essa que é a importância de uma boa assessoria. Você transfere seus problemas para outra pessoa, tá? Saber buscar os melhores. O que eu sempre digo, você não precisa saber tudo, mas você tem que saber o telefone daquelas pessoas que podem te entregar esse serviço. Recentemente eu tive entabulando negociação aqui com o corretor, ela tinha 3 problemas. O primeiro era um problema documental, foi fácil, a gente passou o pé nele rápido. O segundo era tributário, esse aí também nós tiramos de letra. E tinha uma ação trabalhista que estava assim, de pedido para indicar a área para desapropriação, até coisa pior, já tinha tudo. Porque tinha uma situação complexa envolvendo um crime de uma natureza bem pesada, de ordem trabalhista, e ele falou assim, agora? Eu falei, agora nós vamos ligar para o fulano, que é advogado também, para ele dar um pulinho aqui, porque está muito fora da minha área, está muito fora da sua área, e ele é o cara para resolver isso. E aí acontece que tem despesa? Tem, lógico, a gente tem que reduzir o lucro. Só que é uma perca de tempo muito grande, isso aí atrapalha muito o negócio. Você queimar demais a cabeça, tentando resolver um problema para o qual você não tem expertise, sabe? E é o erro da maioria das pessoas. O cara quer vender uma terra, sabe que ela tem um problema, e ele fica ali 20 anos sentado em cima do problema, sem tentar resolver. Quando vai vender, além de mentir que o problema não existe, ele ainda não tem nem ideia do que é que ele vai apresentar. Por isso é importante, talvez até para o vendedor,
fazer uma consultoria antes de vender, para ele saber como é que ele vai expor o problema para o comprador, porque senão ele assusta o corretor e o comprador. Tem determinadas coisas que se você ouvir, você está doido, entendeu? Não quer nem intermediar a venda, né, doutor? Não, você assusta de uma proporção que você nem imagina. Eu peguei uma área outro dia, essa veio direto do cliente. E eu estou olhando essa área no computador e falei, gente, isso aqui parece demais que é parto. Mas eu olhava a matrícula está boa, o GEP está certificado. Não certificaria se fosse, é Goiás. E eu já tinha passado pela região ali. Ela dá no vão das Almas, da perto da comunidade do quilômetro Calunga lá. Só que ela é distante uns 20, 30 quilômetros por quilômetro. Aí eu pensando, falei, eu vou tirar uma certidão no órgão ambiental. Mandei para o órgão estadual manifestou que não tinha interesse no imóvel. É bom, é meio caminho. Mandei para o IBAMA do Estado, que era o Goiás. O IBAMA falou, em que pese não temos interesse, parte da área, ela era 14 mil hectares, parte da área, 1.700 hectares, está passando por estudo de viabilidade para a zona de expansão do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Falei, bom, já tem 1.400 hectares que é problema, é o primeiro ponto. Aí eu falei assim, é só essa área? O IBAMA falou sim, atualmente é. Então eu fiz um requerimento pedindo ao IBAMA que me desse uma certidão atestando que somente aquela área estava correndo risco de arrecadação. O negócio já era um negócio terrível, ficou mais bonitinho e aí ficou mais apresentável. E aí você chega e fala assim, ó, eu vou te vender essa área aqui, mas provavelmente você vai perder dela 1.400 hectares, vai sobrar o restante, e esses 1.400 que vai para dentro do parque, você pode utilizar como reserva, só que é uma área que ela não vai ser sua, mas você pode utilizar ela para compensação de reserva. Quer dizer, o negócio já ficou assim, apresentável. Você chega e fala, não, se você virar para o corretor e falar assim, ó, bom dia, da área sua está registrada para virar Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O corretor não quer nem ver o negócio, entendeu? Já vai querer vender com reserva. E não é assim. Aqui a gente está tendo uns casos aqui no estado, e com certeza o doutor é conhecedor, são aquelas situações dos imóveis rurais que foram abertos, aquelas áreas, antes de 2008, né? Até aí tudo certo, a pessoa pode continuar a exploração. Mas teve um período, salvo engano, em 2014, que houve uma permissão estadual, né, para que se abrisse mais áreas dentro dessas propriedades, e aí inúmeros proprietários de fazendas, eles vieram a abrir, né, começaram a abrir essas áreas nesse período. E o que aconteceu? Posteriormente, o órgão entendeu que foi errada essa permissão, né? Administrativamente, a gente sabe que se ele entender, ele pode voltar atrás. Mas aí houve aquela chuva de ações, né, de muitas propriedades que tinham sido abertas, outras tinham sido compradas nesse período. Tem inúmeras situações aí que estão sendo discutidas judicialmente. E o que acontece? Alguns proprietários estavam explorando a capacidade máxima, né, porque poderia abrir, então ele abriu, comprou reserva fora e etc e tal. O que aconteceu? A gente sabe que teve várias decisões aí, né, que o órgão voltou atrás, consequentemente essas propriedades que tinham tamanho e até de exploração, plantio, exploração dessas culturas, seja ela para agricultura ou para pecuária, teve que ser reduzido. E aí, como que o doutor tem feito nesses casos? Como que o doutor tem indicado, tem solução para a gente nessas situações? É uma questão complicada, tá? Você tem que analisar, nessa situação, todo o procedimento através do qual o imóvel foi licenciado, ver como é que está o grau de antropização dessa área, se a área realmente ela está antropizada, se ela foi tornada em área explorada efetivamente, tá? E aonde é que ela está inserida. Porque nós temos algumas zonas
dentro das quais não poderia ser explorada atividade alguma, outras que são liberadas apenas para pecuária, e outras áreas que, embora em tese não fossem exploráveis, você consegue viabilizar isso aí através do mandado de segurança por se constituir em situação de direito adquirido. Tá? Aí o que tem que se analisar? Qual é o grau de exploração efetiva, o tempo de exploração efetiva e a documentação que o produtor tem, porque muitos, na maioria dos casos, simplesmente desmatou. Porque viu que o vizinho fez, que o amigo fez, que não teve problema, fez. Essa situação é um pouco mais complicada. Agora, o pessoal que tem todas as autorizações e todo o licenciamento e está sendo privado da exploração por um ato administrativo que retrocede no direito já concedido, aí é questão que desafia claramente o mandado de segurança ou a ação de obrigação de fazer. Oscilando. Se tiver mais provas, mandado de segurança. Se tiver menos, ação de obrigação de fazer. Por quê? Pelo erro cometido pelo poder público, ele não pode penalizar o particular e submeter ele a essa situação de prejuízo. Muito pelo contrário. Ele pode até impor alternativas de compensação, mas não pode te punir por um erro administrativo cometido pelo próprio órgão, porque isso é venir e contrafacto próprio. O órgão erra e depois vem até você buscar uma punição, buscar uma restrição com base no próprio erro. Tá? O ato pode ser revisto? Realmente pode. O órgão pode não conceder mais esse tipo de autorização. Agora, ele tem que viabilizar de um modo racional e adequado um meio das pessoas que já estão gozando desse direito reparar o impacto ambiental sem sofrer esse tipo de prejuízo financeiro. Tá? Então, aí você vai adequar o caso concreto. Os mais complicados é do pessoal que está perto da APA do Bananal e a APA do Cantão ali, por exemplo, que muitas áreas foi fechado o olho pelo órgão estadual e o pessoal desmatou e plantou sem ter problema nenhum, sem nem ser autuado, e outros foram até concedidos licenciamento, só que está dentro de zona de uso econômico diferido, dentro de zona de uso econômico restrito, e isso aí causa impacto quando? Quando você começa a trabalhar com produção que vai ser encaminhada a mercado de exportação ou a empresa que tem natureza de multinacional, dele, gado para exportação também, que eles identificam essa carência de regularidade. E identifica como? Esse mapeamento é feito por entidades de terceiro setor também. Como, por exemplo, uma das mais problemáticas que a gente tem é o mapa biomas, que classifica a propriedade como propriedade pendente de dano ambiental, independentemente dela ter sido objeto de supressão antes ou depois de 2008. Eles fazem um mapeamento térmico. Se está desmatado acima do limite, é propriedade com indício de desmatamento ilegal. Se está igual ou abaixo do limite, tranquilo. Eles não fazem uma análise criteriosa. Isso é consultado por banco, é consultado por órgão público, é consultado por essas empresas que são compradoras de commodities no cenário do mercado internacional. Isso aí gera um problema enorme. Tá? O Brasil tem uma ingerência muito grande de terceiro setor nessas questões ambientais, e isso é muito lesivo ao produtor rural e ao cenário do agronegócio nacional. Tá? Se tolera uma influência muito grande desses terceiros setores e do poder público estrangeiro dentro do que seria uma seara de gestão privada, em particular nossa. Tá? E aí você tem que levar em consideração que é um conselho que eu dou para todo mundo. Não se deve confiar em demasia no judiciário para sopesar nada. Por quê? Porque o Tribunal Superior é influenciado por interesse e ideologia política dependendo do período em que se está vivendo. Não adianta dizer que não. A forma como você aplica o direito, como você concede o direito, varia da ideologia política que está vigente. Isso aí para nós é terrível. Porque quando você pega uma ideologia progressista,
As portas estão abertas para o produtor para incentivar o desenvolvimento, para incentivar a qualificação de mão de obra, desenvolvimento de tecnologia, circulação de dinheiro, tudo isso aí gera tributação. Aí você vem, a pessoa está correndo, ela está chegando na linha de chegada para pegar o troféu, os corretores estão engatados, todo mundo vendendo imóvel, a gente regularizando, adoidar, e dá uma depressão. Se você dá um teste de ânimo no mercado, é como se você desse uma paulada na cabeça do produtor rural e ele cai no chão. Isso aí, para a gente, é terrível. E na seara ambiental, o impacto é maior ainda. Por quê? Porque qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe, implica uma multa ambiental monstruosa, você está privado de acesso a inúmeros mercados, de acesso à linha de crédito, de uma forma que o prejuízo para o produtor é incomensurável. Tá? É interessante o doutor falando aí, porque assim, essas questões ambientais, elas acompanham a propriedade, né, o imóvel rural. Se ela passasse para quem está vendendo, por exemplo, o proprietário que está vendendo aquela propriedade que tem algum detalhe, se ela acompanhasse, tudo bem, mas não, ela permanece ali na propriedade, né? E assim, a gente tem visto aí as dores aí de inúmeros proprietários, né? Dessas propriedades que foram abertas, como o doutor bem falou, e diante de toda essa situação também aí, ideologia política e tal, né? A gente vê que realmente em algumas épocas foi tratado de uma forma e agora a porta está fechada, né? Muito... E como a gente tem que oferecer uma segurança jurídica na apresentação dessas propriedades, tudo isso tem que ser levantado, tudo isso tem que ser apresentado. Por exemplo, atualmente a gente tá tendo inúmeras pessoas que têm nos buscado e que quer uma segurança jurídico-ambiental, quer saber sobre as questões ambientais, como é que está, essa terra foi aberta antes de 2008, por quê? Ele já sabe que se pegar uma propriedade, de repente, que foi aberta em 2014, e que talvez ela produziu soja produziu grãos durante um determinado tempo, até agora pode ser que ainda não foram lá, mas ela pode vir a sofrer uma restrição aí em parte da área. Tem vários proprietários aí que essa reserva que tinham comprado, e olha só os danos que traz para o proprietário. Além dele ter adquirido uma reserva fora, ele agora teve esse custo, teve esse gasto, abriu a propriedade, tem que reflorestar, né, nessa parte aí que eles entendem que foi aberta mais, e aquela reserva ali, ela não vai servir mais para essa propriedade. O que acontece? Ela foi comprada, está ali, né? Foi um gasto desnecessário que ele fez. E eu tenho situações aí que essa propriedade ela estava à venda. Ela estava à venda, né, com um valor X, com a reserva fora, com a área de abertura maior, e no meio dessa venda, ela teve essa restrição, né? Então, veja bem, você está ofertando no mercado uma propriedade, e aí, no decorrer do percurso, a sorte, e que eu digo assim, é que ela não foi vendida nesse período para que a gente pudesse fazer um estudo mais profundo, né? Então, se ela vai continuar ainda à venda, agora a gente apresenta com todas essas questões. Essa propriedade ela não tem mais a área X, porque teve um período, a gente tem que explicar toda a situação, né? Ele pôde se abrir antes de 2008 e em 2014 houve uma permissão aí, uma janela, e depois a administração pública aí, devidamente, de forma administrativa, ela veio indevidamente, né? Na minha opinião, ela voltou atrás. Mas, enfim, a gente tem que apresentar toda essa situação. E, como o doutor falou, essas questões jurídicas aí, elas precisam ser avaliadas, elas precisam ser analisadas, precisa sempre se fazer um estudo de uma propriedade de uma forma mais aprofundada, né? Eu estou com o Cláudio aí, o Cláudio Sino, ele trouxe aqui, mas devem ser motivadas dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até para efeitos de segurança jurídica, né? Ele também acrescenta aí que
gravames ambientais insuportáveis geram o próprio bem que visa tutelar, né? Então, o que é que acontece? Participação do Cláudio aí, ensino, né? Falando que a gente deve ter fundamentação, eu preciso da razoabilidade e proporcionalidade. E nem sempre é assim que acontece, né, Cláudio? Então, o que acontece? Vamos sempre buscar um apoio de um profissional que tenha gabarito para poder estar te auxiliando nessa compra, né, nessa aquisição desse imóvel rural, até porque a gente sabe que envolve altos valores. Não adianta você simplesmente buscar preço, né, querer comprar uma propriedade de uma forma mais célere, sem adentrar os meandros aí, as questões que envolvem toda uma compra. Por quê? Você pode, muitas vezes, levar a comprar gato por lebre aí e a coisa ficar pior, né? Então, uma boa análise, tanto de um agrônomo, de um corretor, de um consultor, de um advogado, vai te trazer uma segurança jurídica tamanha que eu tenho certeza que você vai poder aumentar a sua produtividade, vai poder aumentar aí a sua produção de grãos com maior segurança, né, e eficiência. E, nesse sentido, doutor, eu me lembro aqui que essas questões ambientais, em alguns estados, elas são mais restritivas, né? Em outros estados, depende muito aí mesmo, como o doutor falou, do governo, e alguns estados que já estão mais produzindo, já estão mais abertos aí, pode até se explorar um percentual maior, né? Por isso que é importante ter esse cuidado da verificação com um profissional jurídico, com um advogado, né, que tenha conhecimento jurídico, que sabe que pode resolver esses detalhes, fazendo esse parecer de viabilidade negocial, para ter toda essa segurança, né? Porque muitas vezes um profissional de determinado estado, ele nos procura aqui e o funcionamento administrativo do estado é diferente, dos órgãos é diferente, o tempo de licenciamento é diferente. Então, tem muitas... Como o nosso país tem uma dimensão continental, a gente vê diversas coisas aí que acontecem, né, de norte a sul, leste a oeste, essas diferenças. E o doutor, assim, com a sua vasta experiência, certamente deve ter alguma situação aí que já presenciou, né, com essas diferenças. Tem algum caso que o doutor possa ter diligenciado aí, que pegava um estado e outro conjuntamente, essas grandes propriedades? Por exemplo, a gente tem algumas propriedades que pegam aqui estado do Tocantins, estado do Maranhão, né? Tem nessas divisas e de um lado, se tiver divisões de matrícula aí, pode ser tratado de uma forma, de outro lado, de outra forma. Sim. Geralmente, eu sempre recomendo ao cliente que o imóvel sobejar um estado, ou seja, se ele existir em dois estados diferentes, que ele divida a matrícula, tá? Fica mais fácil de conduzir a gestão do imóvel. Também o grau de organização registral dele é maior, tá? E não há prejuízo a partir do momento que a condição que ele vai ter para trabalhar com acesso ao crédito e financiamento é uma condição melhor também. Hoje não compensa você ter uma matrícula só de uma área muito grande, para você não onerar ela demasiadamente na primeira operação. Aí o que você tem que se atentar, tanto na questão fundiária quanto na questão ambiental, é que cada estado possui suas particularidades. Cada estado possui sua história, possui um ritmo de desenvolvimento e possui uma natureza própria de como funciona o serviço público ali. Então, se você pegar o Maranhão funciona de uma forma, o interno é organizado de uma forma, o órgão ambiental é organizado de uma forma distinta da que funciona no Tocantins. E saber conduzir e encaminhar esses processos de modo distinto é parte da expertise que tem que ser entregue no trabalho. Porque muda o perfil dos servidores, muda a visão que o órgão tem acerca do licenciamento ambiental ou da regularização fundiária e muda a realidade de cada região.
Então, assim, há propriedades que são historicamente queimadas nesses órgãos. Há imóveis que são mais difíceis de se licenciar em virtude de toda a carga de problema que eles já trazem com eles. Então, há casos e casos. O que eu posso te recomendar? É não passar o carro na frente dos bois. É entender que se você tiver uma situação dessa, você tem que conduzir esses procedimentos de modo distinto. É o primeiro conselho que eu te dou. Seria, em haver possibilidade de desmembrar as matrículas, conduzir procedimentos distintos, de um CCR distinto até um CAR, um ITR, um licenciamento ambiental distinto. A problemática maior surge quando essas áreas, embora em locais distintos, não apresentam condições de ter reservas autônomas. Quando a reserva está toda alocada dentro de um estado ou de outro. Aí é um pouco mais complicado você fazer essa gestão, você vai ter que ter um trânsito melhor no órgão ambiental. E, particularmente, no Tocantins tem alguns casos, onde a área de reserva está alocada no Tocantins e a chapada de plantio está toda dentro do Maranhão, por exemplo. Tá? Isso é a casa em que a área do Maranhão é titular e é registrada, e a do Tocantins, que em tese seria reserva, não, é registro precário. Então, tem que convalidar ou renunciar e titular. E a questão é que, na maioria das vezes, quando você já está ali há muito tempo, a pessoa simplesmente você já passou por isso, ela segue produzindo. Ela vende a fazenda produtiva. Como ela está produzindo, ela está girando, ela não se preocupa com a regularização no momento algum, ela vai preocupar no momento da venda. Maravilha, doutor. Então, eu acho que foi muito boa a nossa fala aqui hoje, a fala do doutor, né? Doutor Antônio Ribeiro Costa participando aqui na nossa live. A gente sabe que uma live é apenas para aguçar aí tantas questões que a gente pode falar aí sobre segurança jurídica, sobre contrato, sobre a análise da situação dos imóveis, né? A análise da documentação das partes, a verificação de documentos. Tem muitas situações aí que a gente pode estar tratando, mas houve esse pontapé aí juntamente com o doutor hoje. Eu quero agradecer aí a presença dele, né, a disponibilidade de ter aceitado esse convite para estar participando conosco e estar enriquecendo mais aí o debate, né, dessas questões de venda que envolve as vendas das propriedades, venda dessas fazendas, né? Que ele trouxe para nós que nós podemos e devemos fazer um estudo mais aprofundado, um estudo de mais qualidade, né? Buscando aí um profissional gabaritado. E é isso. Eu acredito que deixamos hoje a nossa contribuição, doutor. Muitíssimo obrigado aí pela participação do doutor, né? Que é gabaritado aí à altura, né? Referência internacional em regularização fundiária, direito agrário e propriedade. Muitíssimo obrigado. Tenho certeza que vai ficar gravado aí. Todo mundo pode depois vir assistir a live toda, né? Tirar suas dúvidas, né? E com certeza depois poder contar com o doutor, procurar o doutor Antônio aí para tirar suas dúvidas, né? E buscar uma consultoria conosco também na área de compra, venda de fazendas. Estamos à disposição. Então, meu muitíssimo obrigado, doutor Antônio Ribeiro Costa. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a toda a equipe da Jalapão Fazendas, que é um escritório de intermediação de oportunidades imobiliárias que vem se destacando no Tocantins e em todo o norte do Brasil, tá? É um dos escritórios que tem expertise situados aqui em Palmas, pela confiança e transparência com que conduz o negócio. Isso é muito difícil. Para você prestar um serviço jurídico de qualidade e uma negociação imobiliária, tem que haver um intermediário, um corretor que seja uma pessoa honesta e idônea. Porque senão cai tudo por terra. Se não houver uma pessoa que sabe conduzir o negócio com transparência e objetividade, conduzir a regularização e conscientizar as partes das necessidades para que o imóvel esteja em condição de negócio, se torna praticamente impossível, tá?
Eu te diria que é 50-50 em qualquer negociação, a importância do corretor e do jurídico. Por quê? Porque nós equilibramos a necessidade e a expectativa das partes com a possibilidade real que existe de negócio. E dito isso, eu agradeço todo mundo que esteve presente aqui, a participação do Eliezer, que foi meu aluno de pós-graduação, participação do Cláudio, sempre com as ponderações e perguntas muito pontuais dele, tá? Deixou uma consideração excelente da possibilidade da gente lavrar a ata notarial para instruir esses procedimentos administrativos. É algo que eu sempre faço, eu nunca deixo passar a oportunidade de utilizar uma ata notarial quando eu preciso de uma prova inequívoca, tá? E encerrar aqui pedindo a Deus que abençoe e ilumine a semana de todos nós com bons negócios, com negócios prósperos e de sucesso. É isso aí, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus. Amém. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Muitíssimo obrigado a Tchau, todos tchau. que participaram da live e até a próxima, gente. Tchau, tchau.